20h02, boa noite para você que está curtindo a TV Beltrão, nosso debate esportivo, encontro de todas as terças-feiras e a gente debate aqui o esporte local. E hoje, depois de um certo período, nós estamos apresentando, mais uma vez, o novo técnico do Francisco Beltrão Futebol Clube, que alguns dias está em Francisco Beltrão. Como jogador dispensa comentário, como treinador começou no ano passado e com certeza vem com uma vontade muito grande de mostrar o seu trabalho e por que não de erguer o seu primeiro troféu como técnico. Estou falando de Paulo Miranda, que ele veio de carro, mas por muito pouco não veio a nada, Francisco Beltrão. Paulo, boa noite. Boa noite. É um prazer imenso estar participando, né? Já era realmente para estar presente aqui conversando com vocês, né, no debate esportivo. Mas estamos aqui, falar sobre futebol, acho que isso que interessa. Tá certo. O Jefferson, boa noite, tudo bem? Tá feliz? Tá no caminho certo, Beltrão, treinador Paulo Miranda. Aliás, jogaram contra, pelo menos, né? Na época sua de Cascavel, né? Boa noite, Ademir. Boa noite, os telespectadores da TV Beltrão, em especial eu, Paulo Miranda. É um prazer estar contigo. Desde já, desejar uma boa sorte para você nessa nova etapa da sua carreira aqui no Francisco Beltrão. Eu acho que sim. O Paulo Miranda, um cara experiente já no futebol, como atleta, dispensa comentários, né? Por onde passou foi um vencedor. E acredito que o pensamento dele como treinador também é esse, porque por onde ele passou, as equipes onde ele viveu e hoje enfrentando uma estrutura, uma dificuldade muito grande no interior, é de alguém que quer vencer na vida também como treinador. Eu tive o prazer de muitas vezes jogar contra o Paulo Miranda, principalmente na época de juniores, muitas vezes marcando ele, eu jogava mais atrás, ele jogava mais na frente. E depois, com o tempo, acabamos os dois mais um pouquinho mais para trás. Mas o Paulo Miranda sempre foi um grande jogador e eu acredito que com esse conhecimento que ele tem, ele pode aqui no Francisco Beltrão fazer uma grande campanha e fazer com que o Francisco Beltrão retorne ao local que nunca deveria ter saído, né? Tivemos, ele mesmo disse agora, grandes jogos contra equipes da capital aqui, sempre difícil, né? As equipes enfrentar o Francisco Beltrão, esperamos que ele tenha sucesso e possa recolocar o Beltrão na primeira divisão. No programa de hoje nós vamos repercutir também, técnico Fabinho Gomes não é mais comandante do Cressol Marreco Futsal, foi dispensado, inclusive tem muito que se falar a partir do segundo bloco. Nós vamos receber também o nosso companheiro Adolfo Pegoraro, que conhece tudo de futsal, para falar bom, ruim, momento certo, errado, vai custar quanto essa demissão do técnico para os cofres do Marreco Futsal, que amanhã estará lançando mais um festival de prêmios. Assunto para a segunda parte do nosso programa. Paulo Miranda, como atleta, só para o torcedor relembrar, aqui no Paraná jogou nos três grandes? Eu tive a oportunidade de jogar no Paraná Clube, né? No Atlético no Paraná, no Coxa, né? Vasco da Gama e Cruzeiro, Flamengo, Bordeaux na França. Tive 5 anos, que para mim foi uma experiência fora do comum, como pessoa e também como atleta, né? Então foi lá que eu comecei a prestar atenção em esquema tático, técnico. Então para mim foi uma experiência muito boa. Joguei na Venezuela também, quiser no final da carreira, para aprender o espanhol, porque o meu objetivo, né, hoje, como treinador, muitos, quando eu estava na terceira divisão, o que o Paulo está fazendo na terceira divisão, que eu tinha a oportunidade de estar no Atlético, no Coxa, no Paraná, no Sub-20. Mas eu acho que você tem que aprender. Quando você deixa de ser jogador de futebol, um atleta, para você ter a oportunidade para ser uma outra profissão, você tem que aprender, você tem que ralar. E é por isso que eu estou há 1 ano, graças a Deus, vem decolando. E hoje eu estou aqui no Francisco Beltrão para passar toda a experiência que eu tenho para esses atletas que nós temos no elenco. Paulo, como técnico de futebol, você começou ano passado em Santa Catarina, é isso? Isso, comecei no Oeste de Santa Catarina, tive a oportunidade de ficar 3 meses, dificílimo, realmente foi aprender mesmo. No elenco tinha 50 atletas, cara, e desses 50 acho que tinham 10 que tinham a capacidade de praticar um futebol, né? Mas eu sempre fui verdadeiro com todos, muitos eu falei, vão estudar, né? E outros fui tendo a oportunidade de mostrar para eles que realmente como é que é o futebol. E agora, ao começo do ano, tive a oportunidade de comandar o Genos, que é de Rondônia, né, na capital de Porto Velho. E fiz uma boa, graças a Deus, dentro da dificuldade também, né, que hoje em dia não é fácil o futebol, conseguir
Quando eu cheguei, nós estávamos em último e faltou, por causa de um gol, não classificamos entre os 4 primeiros, né? E quando eu conversei com o Alexandre Luz, que jogou aqui no Francisco Beltrão, passou o projeto, como o Francisco Beltrão ia jogar a segunda divisão, e eu não pensei 2 vezes. É mais um desafio interior, no meu Paraná. Eu sei da dificuldade e os atletas que estão aqui, eles estão vindo para jogar com o Paulo Miranda e também decolar como o Paulo Miranda quer decolar também no futebol. Jefferson, eu vi na Copa do Mundo o treinador eliminando a sua própria seleção. O treinador ganha como perde o jogo também, né? Exatamente, e o Paulo Miranda sabe bem disso. E eu gostaria, se tu me permitisse, de fazer uma pergunta para ele. Fica à vontade. Comentávamos aqui, fora do ar, eu e o Paulo Miranda, a respeito de quanto o nível do futebol infelizmente caiu. E isso não é só nas equipes pequenas, é na grande e nas pequenas. Basta ver o Campeonato Brasileiro. Basta ver o Campeonato Brasileiro. Eu, sinceramente, o jogo da Série B, dificilmente você consegue assistir um jogo da Série B eu não assisto. Inteiro, porque realmente a dificuldade é muito grande. É muito difícil você que teve num nível... Você jogou no Vasco da Gama na época de Juninho, Romário. Então olha com quem que ele jogou. O que ele passou no futebol para hoje ele ter que... Como é que eu posso dizer? Lidar com jogadores de um nível bem abaixo. Peneirar exatamente. Ainda. Você já vê na hora que não, como você falou, mandou estudar alguns jogadores, que não dá mesmo, ou você tenta ainda ajudar para que esse jogador possa ter. Porque muitas vezes sai da categoria de base com muita falha, né? Em parte técnica, os fundamentos até mesmo do jogador profissional hoje tem dificuldade. Como você lida com isso? Você acha que o jogador, para chegar na tua mão, tem que estar pronto para jogar, ou você tem a paciência para ainda trabalhar um pouco esse jogador? Muito boa. Na verdade, o futebol hoje em dia, eu gosto de frisar bem, você vem desde a categoria de base. Hoje em dia, infelizmente, na minha época e na sua época, nós tínhamos um preparador físico. Eu lembro que eu treinava de bolinha, tênis de Exatamente. Né? Então, quer dizer, eu já pegava habilidade, eu tinha habilidade desde o começo, com a tranquilidade, com o trabalho técnico do preparador físico. Hoje, nada contra os profissionais, mas infelizmente hoje envolve financeiramente as escolinhas, que eu acho que tem que ter, mas tem que ter professores capacitados para isso. Em relação das equipes, eu trabalhando hoje com futebol, existe o jogador da primeira divisão, da segunda e da terceira. Tem jogador, isso eu sou muito sério com eles e olho nos olhos dele e comento. Tem atleta que tem que tentar crescer para ele ter condições de jogar numa primeira divisão de um campeonato paranaense. Não vou nem falar do brasileiro. Então você tem que lapidar. Muito mais. Hoje está difícil demais realmente de encontrar. Mas o que acontece hoje, você vai mais na força que na preparação física. Nós estamos assistindo vários jogos da Copa do Mundo que as seleções, você vai com o Brasil e Chile. O Brasil pode ter a maior técnica possível, mas se o Chile tem além de técnica e força, ele vai superar. Agora, estava assistindo agora Estados Unidos, o que os Estados Unidos marcou, o que eles não desistem nem no final. Então o futebol hoje sobressai na força de vontade. Se você tem técnica, que é muito difícil você encontrar hoje um atleta com qualidade, quando você encontra, você tem que lapidar. Até eu vou dar o exemplo, hoje eu não posso falar que ele está mal fisicamente, mas eu espero, e pelos treinamentos, o Alex é um menino, né, tem 25, 23 anos, que está no Francisco Beltrão e tem uma qualidade que eu estou falando que eu vi no Alex. Então, se esse menino chegar aqui no Francisco Beltrão e tiver força à vontade e falar para ele, eu vou voltar para uma equipe grande, ele volta, porque a qualidade que ele tem, hoje nós não temos nos times grandes também. Por isso, tudo que o Paulo falou é de que para o próprio torcedor entender, e aquele pai que acha que o filho dele é o Pelé e não está tendo oportunidade, as dificuldades que o futebol do Paraná, principalmente segunda divisão, até mesmo as equipes do interior, pelo espaço curto de tempo que tem para treinar o time. Como é, por exemplo, que o Paulo Miranda chega em Beltrão no mês de junho, faz uma peneirada, monta um time com valores regionais. Não é por aí, não consegue. Não. Essa parte, Nini, de valores regionais, eu acho que o Paulo Miranda fez uma colocação
muito boa. Ele falou a respeito do jogador que joga na primeira divisão, na segunda e na terceira divisão. E eu vou mais além porque a gente passa esse problema aqui em Francisco Beltrão. Muita gente comenta, ali na várzea tem um jogador, ali no amador. Não, é diferente. É diferente, cara. Nós tivemos alguns casos aqui em Francisco Beltrão de 2 jogadores que foram tirados do amador e colocados no profissional. O Valdo. Não, o Valdo não. O Valdo já vinha. O Juarez. O Gringo e o Juarez foram 2 jogadores que foram tirados do amador, não tiveram uma categoria de base, já com 25, 26 anos, e deram resultado. O Gringo no Cascavel era para ir para o Paraná, se machucou no jogo, né? Exatamente. Então, muitas vezes se comenta, não, porque lá no Beltrão tem o cara lá, mas aqui... Não é assim. Tem um jogador que ele nasceu para jogar só lá no amador. Se ele vê 2.000 pessoas no estádio, ele já não pega na bola. Treme. Ele treme. É assim, Paulo? Ele treme porque eu já passei por todos esses estágios. O Paulo acho que não. Eu, como joguei em equipes pequenas, quando eu parei, eu fui jogar no amador, sabe, aquele extra que a gente ganha fora do trabalho. E então é diferente. Não adianta o cara. Então, essa história de ficar cornetando o Paulo ou o diretor, porque aqui na várzea, não, isso aí não existe. Pode-se até dar uma oportunidade para se ver. Mas lá dentro do campo é diferente. Concorda, Paulo? Eu concordo. Eu tive você falando isso lá no Genos, eles jogam muito amador. É impressionante, é até bonito de ver o campeonato amador. E tinha um menino de Maitá, ele já estava no elenco, eu realmente coloquei. Dentro da partida, no esquema tático que funcionava, ele era totalmente peladeiro. Ele não conseguia fazer a função que eu pedia para ele. É raríssimo, pouquíssimos atletas. No Paraná Clube teve o Neguinho, não sei se você lembra, ele estava jogando no Vila Fani. Teve um destaque no Fani e foi para o Paraná. É até engraçado, ele sobressaiu, que ele entrou naquele elenco do Paraná Clube que tinha uma capacidade acima do normal. Só que também não teve vida, né? Demorou 2, 3 meses e já saiu do elenco. É muito difícil, não é tão fácil assim. Claro que a gente tem que lembrar, Nini, que houveram alguns aqui em Beltrão, podemos dizer assim... O Capanema foi um, né? Injustiçados, podemos dizer assim. Também. Que tiveram na categoria de base, não tiveram a oportunidade do profissional. O Carlão foi um, inclusive. O Carlão foi craque. O Carlão, o próprio Heriberto foi um jogador assim. Carlão, e que, claro que agora já passou, mas mesmo quando eles tinham 19 anos na época, 20, quando chegou nos 23, que eles já não estavam mais no profissional, poderia ter se dado uma nova oportunidade, porque tiveram uma categoria de base. Mas você pegar direto lá do amador e colocar no profissional, às vezes não sabe nem fazer o fundamento do dia a dia que o treinador passa. Daquele time que o Real foi campeão regional aqui, que você jogava o Denilson, o China, né, que era zagueiro, o Marcos Teixeira. Pois é, daquele time, quantos que se destacaram que foram para o futebol profissional de verdade? O Denilson que jogou com o Paulo Miranda no Paraná Clube, no Japão, no Inter, várias equipes. Uma grande pessoa, por sinal. Espetacular. Inclusive, ele mora perto aqui. Ele mora em Cascavel. Até se tiver oportunidade aí. Gente fina demais o Denilson. Muito. E o Marcos Teixeira, que teve no Curitiba, depois teve no Cruzeiro. Esses foram os jogadores. Mas tinham outros em condições. Por isso que eu também falei com o Paulo Miranda. O Paulo Miranda falou de muitos jogadores que surgiram no Paraná Clube na época dele e que não tiveram espaço no profissional porque o nível do profissional era muito alto. O Paraná tinha uma equipe excelente. Então a mesma coisa acontecia nos times do interior. Está certo, nós estamos ao vivo aqui na TV Beltrão, no nosso debate esportivo. Nós vamos para o intervalo. Na sequência, o Paulo vai falar, o Jefferson vai questionar como é que está o Beltrão. O Francisco Beltrão Futebol Clube tem amistoso domingo, Paulo. Confirmado? Confirmado contra o Concórdia. Concórdia, time que disputa a segunda divisão em Santa Catarina. Isso. Então daqui a pouco nós vamos falar da preparação, do material humano que está à disposição do Paulo Miranda, posição por posição. Nós voltamos já.